Então vamos lá, mais um vídeo aqui no canal Imersão, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hidráulica. A gente vai falar um pouco sobre história, alguns conceitos da hidráulica, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação e também a importância da hidráulica no nosso dia a dia, das nossas aplicações e no nosso uso diário, né? A gente vai falar sobre essa área que eu acho tão bacana, que ela exerce força e movimento e que é fundamental no nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então vamos falar um pouco sobre história. A gente vai falar quem que descobriu e quando descobriu, né? A hidráulica ela foi descoberta em meados do século XVI através do cientista francês Pascal. Pascal é tão importante na descoberta desses conceitos, desses princípios, que esses princípios receberam o seu nome. A gente, quando vai estudar sobre hidráulica, a gente comenta sobre Pascal porque ele foi fundamental na descoberta desses conceitos, né? E o que Pascal descobriu? Ele descobriu que fluidos são incompreensíveis. Ou seja, os fluidos são incompreensíveis por quê? Na verdade, eles não são incompreensíveis, eles têm uma baixa compressibilidade. Ou seja, quando a gente aplica uma pressão sobre um fluido, ele tende a não diminuir o seu volume. Na verdade, ele vai permanecer quase igual ao seu volume inicial. E toda a força que a gente aplica sobre esse fluido, ele vai redirecionar em todas as direções conforme essa imagem aqui que está aparecendo na tela. E por que isso é importante? Vamos fazer uma aplicação básica e prática. Se a gente pega uma seringa, e aqui tem um atuador e aqui tem outro atuador, e aqui na minha mão, né? No exemplo, ele está preenchido com um líquido, um fluido líquido. Quando a gente pressiona uma força aqui, nesse atuador, né? Esse atuador aqui, ele vai sair com a mesma intensidade de força, concorda? Porque a gente está aplicando uma força aqui nessa área e nessa área aqui, o fluido ele vai redirecionar toda essa força nesse atuador aqui e ele vai sair. E Pascal descobriu uma vantagem da hidráulica muito importante, que é o quê? Quando eu diminuo essa área aqui e essa área aqui do atuador ela permanece igual, quando eu aplico uma força aqui, a força daqui, devido à área ser maior, ela é multiplicada. Ou seja, por mais que a área daqui seja menor, quando eu aplico uma força, aqui a força sai maior. Isso, para as aplicações atuais, é muito importante saber disso, porque isso gera uma vantagem muito enorme da área da hidráulica, em que eu aplicando uma força em uma área menor, eu consigo gerar uma força maior, né, na outra ponta, tendo uma área maior. Isso em aplicações como elevadores hidráulicos, guindastes, diversas aplicações eu consigo exercer, né, este princípio, que é o princípio hidráulico, e eu consigo ter bastante sucesso. Eu consigo ter uma usabilidade muito alta devido a este conceito. Outra vantagem da hidráulica é que ela permite exercer, né, eu movimentar cargas extremamente pesadas com movimentos suaves, movimentos relativamente controláveis, né? Agora, se eu fosse utilizar cabos e engrenagens, isso seria muito trabalhoso e seria necessário
equipamentos muito grandes e os movimentos não seriam tão suaves assim. Outra vantagem em relação acho que a pneumática, né, que é a pneumática que é uma concorrente, não uma concorrente, mas outro princípio bastante utilizado é que eu consigo exercer movimento de carga, exercer força na hidráulica com componentes menores do que exercer a mesma força na pneumática, que eu ia precisar de equipamentos maiores e ocupar mais espaço. Então, a hidráulica, a grande vantagem dela é o quê? É que eu consigo exercer bastante força com equipamentos pequenos. Outra curiosidade é que na hidráulica eu preciso que os componentes sejam vedados para que não haja vazamento de óleo hidráulico, né, para não ocorrer contaminação do ambiente e sujeira, a ocasionar sujeira no local de trabalho. Outro ponto também é para não perder a eficiência do componente, porque se eu tenho um vazamento do sistema hidráulico, o meu componente ele perde sua eficiência. Além disso, eu preciso que o fluido, né, o óleo hidráulico, ele seja encarregado de algumas características, ou seja, ele vai servir para lubrificação de todo o componente, ele vai ter que aguentar variação de temperatura, ele não pode ter condutividade elétrica e de certa maneira ele tem que ser resistência à pressão também, né? Porque ele vai estar submetido à pressão e ele vai ter que aguentar essa pressão e transferir essa pressão para outro local. Essa é uma característica do fluido. Mas além disso, a equipe de manutenção também ela precisa ficar encarregada de realizar a manutenção dos componentes hidráulicos justamente para evitar vazamento e também evitar a criação de bolha de ar dentro do sistema hidráulico, né, para não comprometer a eficiência dos componentes. Então é necessário que haja manutenção periódica justamente para evitar alguns danos, alguns problemas, né, que os componentes hidráulicos eles venham a sofrer. Beleza, mas depois de tudo isso, tá faltando eu falar a aplicação da hidráulica no nosso dia a dia, né? A nossa aplicação no nosso dia a dia é simplesmente em tudo. Por exemplo, nos carros. O sistema de freio do carro, ele é hidráulico. Ou seja, se o carro ele fria, né? E se ele fria é justamente devido à aplicação da hidráulica nos carros. Se um pneu do carro ele fura, na elevação do carro para retirar o pneu e colocar o step através de macaco hidráulico. Se em elevadores automotivos, é hidráulico. Em construção civil, em sistemas de patolamento, né, de guindastes, esses sistemas de patolamento de tratores, a hidráulica que está lá. Em outra aplicação, às vezes passa desapercebido, aquelas cadeiras que sobe e desce. Ali é um atuador hidráulico, né? Se você está ajustando, por exemplo, na cadeira do barbeiro, aquela para você subir e descer lá, para ele ajustar o tamanho, para cortar o seu cabelo, aquele sistema de atuador ali é hidráulico. Então a hidráulica ela está no nosso dia a dia em tudo, né? Em todas as nossas atividades diárias, a hidráulica está presente e é esses conceitos que, através de Pascal, né? Pascal que descobriu que é importante na nossa vida, que faz a diferença até os dias de hoje, vai continuar fazendo a diferença mais para frente. Eu queria falar um pouco sobre hidráulica, apresentar também, né, para quem não sabe, um pouco da hidráulica e a sua importância na formação do ser humano, no convívio do ser humano. A hidráulica ela é uns estudos, né, da mecânica que é simplesmente fantástico e é o que eu queria apresentar aqui nesse vídeo de hoje. Então é isso, espero que você tenha gostado, curta, compartilha, siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vá acompanhando o nosso canal que a gente frequentemente está lançando nossos vídeos, né? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e é isso.